Uma explosão é ouvida pouco depois de um clarão se abrir no céu. É possível ver o fogo de longe e uma bola de fumaça cinza começar a subir. Israel atingiu Natanz, o coração do programa de armamento nuclear do Irã. Foram essas as palavras usadas por Benjamin Netanyahu ao se referir ao alvo do ataque. We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. Natanz abriga 2 usinas de enriquecimento de urânio. Uma delas é subterrânea, é construída para enriquecer urânio em escala comercial. Tem ali cerca de 16 mil centrífugas, que são as máquinas usadas nesse processo. Pode comportar até 50 mil e atualmente são 13 mil que estão em operação, enriquecendo o urânio num nível de 5% de pureza. Isso é bem baixo. Já a outra usina que fica acima do solo tem ali algumas centenas de centrífugas, bem menos, só que essas enriquecem urânio num nível elevado, 60% de pureza, o que é considerado um risco por alguns países. Moradores da cidade, que fica ao sul da capital Teherã, relataram ter visto jatos cruzando o céu nos bombardeios da madrugada. Passava das 4 horas da manhã no horário local, noite de quinta-feira no Brasil. Além de Natanz, outras 5 cidades iranianas foram atingidas. A capital Teherã, outras cidades no entorno, como Arak, Kermanshah e Isfahan, que é a 3ª maior cidade do país, e Tabriz, no norte, onde foram registradas explosões num centro de pesquisa nuclear e também em 2 bases militares. Os bombardeios mataram 2 das mais altas lideranças militares iranianas. E também dezenas de civis. Hussein Salami, chefe da Guarda Revolucionária desde abril de 2019. Essa guarda é a mais poderosa organização armada do Irã, com forças de terra, mar e ar. E tem um caráter ideológico, patrocina grupos e milícias pelo Oriente Médio, especialmente para combater forças dos Estados Unidos e Israel, sem envolver diretamente o Irã. Países como Estados Unidos e Canadá consideram a Guarda Revolucionária Iraniana um grupo terrorista. Salami comandava a guarda, que conta com mais de 120 mil homens. Ele era um nome forte e próximo ao regime iraniano, veterano da guerra Irã-Iraque dos anos de 1980. Estudou gestão de defesa no exército iraniano. E Mohammad Bagheri, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do país. Ele era o 2º comandante mais graduado no Irã, depois do líder supremo. Enquanto Netanyahu abria fogo contra o território iraniano, alarmes soavam em Israel. O relato que você ouve a seguir é de João Coates Miragaia, mestre em História pela Universidade de Tel Aviv, que fala direto de Israel. Os alarmes soaram aqui às 2:20 da manhã, anunciando que as pessoas deveriam ir para lugares protegidos. As orientações do Comando de Defesa de Frente Interna são de que nós, todos, em todo o país, nos mantenhamos próximos a lugares protegidos. Previsão é de que isso dure, no mínimo, dias. Em reação aos ataques, o Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo do Irã, disse que Israel iniciou uma guerra e que receberá um destino amargo. Palavras dele. Ele disse que Israel cometeu um crime. Em uma carta, o Irã escreveu ao Conselho de Segurança da ONU que responderá decisivamente e proporcionalmente aos ataques ilegais e covardes de Israel. E a resposta não demorou a chegar. Em menos de 24 horas, mísseis foram lançados contra Tel Aviv e também em direção a Jerusalém. Foram rajadas e rajadas cortando o céu israelense. Em meio a uma névoa de incerteza e medo, o único consenso do planeta agora é prender a respiração e aguardar os próximos passos. Para o Brasil, nada de bom virá da ação israelense, nada de bom. O mundo acorda mais inseguro e, por óbvio, há uma série de implicações, um efeito cascata dessa ação israelense.
E isso vai escalar para uma guerra total? E se houver uma guerra total, qual vai ser a reação dos Estados Unidos? Como os Estados Unidos vão se comportar? Vão continuar de fora numa guerra que pode envolver seu maior aliado no Oriente Médio, que é Israel, de um lado, e do outro, o maior inimigo dos Estados Unidos no mundo nas últimas 4 décadas, ou pelo menos desde o colapso da União Soviética no começo dos anos 90, então um pouco mais de 3 décadas, que é o Irã. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto, hoje em edição extra, é o ataque de Israel e o contra-ataque do Irã. Quais foram os cálculos políticos e militares de Israel para a operação contra instalações nucleares iranianas? As possíveis respostas do regime iraniano e as consequências para o Oriente Médio e para o mundo. Meu convidado neste episódio é Tanguy Bagdadi, professor de política internacional e fundador do podcast Petit Jornal. Eu falo também com Hussein Kalu, cientista político, conselheiro do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, o CEBRE, e doutor em Política Internacional pela Universidade de Lancaster. Sábado, 14 de junho. Tanguy, o mundo classifica o ataque de Israel ao Irã como um ataque sem precedentes. Houve um ataque mais recente no ano passado, mas em menor escala. A gente sabe que Israel e Irã são inimigos há décadas, mas eu queria te ouvir sobre por que agora e qual é o status do conflito neste momento. Natuza, é verdade. A gente tem 2 países que são as 2 grandes potências militares do Oriente Médio e que são inimigos há bastante tempo. A gente pode encontrar aí pelo menos desde 1979, com um agravamento dessa tensão a partir da década de 1990. E o que aconteceu no ano passado, a gente teve 2 rodadas, né, tanto em abril quanto em outubro, que foram a primeira vez em que esses 2 países se enfrentaram de forma direta. A tensão entre os 2 países vem crescendo desde o início da guerra entre Israel e Hamas, em 2023. Os terroristas são apoiados pelo Irã. Em 1º de abril de 2024, Israel bombardeou a embaixada do Irã na Síria e matou 3 comandantes da Guarda Revolucionária Iraniana. Alguns dias depois, os líderes de Irã e Israel trocaram ameaças. Em 13 de abril, o Irã enviou drones para atacar Israel. Meses depois, em outubro, a tensão voltou a aumentar. Nessa época, o motivo foi o assassinato dos chefes do Hamas e do Hezbollah, que morreram em bombardeios israelenses. Como retaliação, o Irã fez um ataque com cerca de 200 mísseis em direção ao território israelense. A resposta veio no fim do mês de outubro, quando o ataque de Israel ao Irã deixou 4 soldados mortos. Mas, de fato, o que acontece agora não tem precedentes, mas não dá para a gente dizer que ninguém imaginava que isso jamais poderia acontecer. A sequência dos fatos ela passa sempre pelo programa nuclear do Irã. O Irã tem esse programa nuclear há bastante tempo. A curiosidade é que esse programa nuclear começou na década de 1970 com a ajuda dos Estados Unidos, no momento em que Irã e Estados Unidos eram aliados. Quando acontece a Revolução Iraniana, no entanto, em 1979, os Estados Unidos param de dar qualquer ajuda para o Irã e imaginava-se, grande parte do mundo imaginou, que o programa nuclear iraniano tinha desaparecido, ele tinha morrido por inanição, porque não tinha ajuda, não tinha apoio, não tinha insumos, não tinha dinheiro, então que o programa teria simplesmente parado. De fato, naquele momento o programa nuclear iraniano, ele passou por uma diminuição da sua velocidade, mas cerca de 20 anos atrás, pouco mais de 20 anos atrás, ali 2002, 2003, descobre-se que o Irã nunca parou de fato com o seu programa nuclear e essa passa a ser uma enorme preocupação para Israel, para os Estados Unidos e para outros países do Oriente Médio, que é a possibilidade do Irã obter bombas nucleares. O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, lembrou que ataques a instalações militares são proibidos pela Convenção de Genebra, mas disse que, por enquanto, os danos foram moderados. A agência afirma que, há 5 anos, o Irã não tem cumprido suas obrigações no acordo do qual é signatário. Vitélio Brustolin, professor de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense. A Agência Internacional de Energia Atômica da ONU já dava conta de que o Irã tinha urânio enriquecido para fazer entre 10 a 15 bombas nucleares. Isso, do ponto de vista de Israel, é inadmissível e os Estados Unidos já haviam afirmado, o Trump já havia afirmado que não toleraria que o Irã tivesse essas armas. Desde então, o que Israel diz é que o Irã não terá bombas nucleares.
O que aconteceu essa semana, Tusa, foi que Israel anunciou que tinha informações de que o Irã tinha tudo pronto para produzir até 15 ogivas nucleares. Então já tinha urânio suficiente para produzir até 15 ogivas nucleares. E aí chegou naquele ponto que Israel definiu que, olha, aqui é o meu limite. A gente não vai saber, a gente não tem como saber se essa quantidade de urânio de fato existe, se essas 15 ogivas nucleares poderiam de fato ser construídas, mas Israel agora também aproveita para solucionar um problema que já vinha anunciando, que já vinha se debatendo, já vinha sendo debatido na política israelense há bastante tempo. Tudo isso na sequência de um enfraquecimento maciço de dois grandes aliados do Irã, o Hamas e o Hezbollah. Sem o Hamas e o Hezbollah, agora a gente tem de fato um embate que é de 1 para 1, e é isso que começou, portanto, essa semana. Lembrando, Tanguy, que o Irã é signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear para fins não pacíficos e o Israel não é signatário, mas suspeita-se que ambos trabalhem no desenvolvimento de armas nucleares. A gente está falando de Israel, a maior potência militar do Oriente Médio, a única que tem armas nucleares. Fala-se do Irã, suspeita-se que o Irã esteja construindo bombas, mas Israel já tem, por mais que não dê detalhes sobre esse programa nuclear militar. Agora eu queria entender o porquê disso. O que pesou para a decisão de Netanyahu de atacar o Irã e, como consequência, claro, provoca-se uma insegurança enorme numa região que já não estava segura há um bom tempo. Natuza, várias coisas aconteceram ao mesmo tempo, né? Se a gente quiser encontrar a explicação de por que agora. A primeira coisa, né, o primeiro fator que a gente pode encontrar é que o Irã está passando de fato por um processo de um relativo enfraquecimento na região, porque Israel conseguiu desmontar boa parte da estratégia de segurança do Irã. O Irã é um país relativamente isolado na região, é um país persa numa região de maioria de países árabes, é um país xiita que passou por uma revolução. Isso gera um certo desconforto em outros países da região que querem distância de qualquer palavra relacionada à revolução, ainda mais de um grupo minoritário nos outros países, como os xiitas, né? Os xiitas são a maioria no Irã, mas não nos demais países árabes. E a estratégia iraniana, portanto, foi de ter os seus aliados na região. Então você tem milícias xiitas no Iraque, você tem o Hezbollah, você tem o Hamas. E desde o dia 7 de outubro de 2023, Israel trabalhou para enfraquecer exatamente esses aliados. Então, a primeira coisa, uma certa sensação de que agora é o momento, agora é a hora que o Irã está menos forte do que esteve em outros momentos, muito embora não dê nunca para você colocar o Irã no grupo dos países fracos, né? É um país, de fato, militarmente bastante forte. Um outro elemento a ser considerado é que na semana passada saiu um relatório da Agência Internacional de Energia Atômica, é um órgão da ONU, e que constatou que o Irã não estava sendo cooperativo com relação às inspeções, então que havia uma desconfiança de que talvez o Irã estivesse enriquecendo urânio acima do permitido, num volume acima do permitido e numa taxa acima do permitido. Para fazer bombas nucleares, você precisa enriquecer o urânio a mais de 90%. A IA levantou essa hipótese e aí Israel falou, olha, aqui eu já tenho um certo respaldo. A Agência Internacional está dizendo isso, eu posso também afirmar que, de fato, o risco ele se tornou grande demais. Pode ter ainda, a gente nunca vai saber, quer dizer, a gente não tem como saber, mas pode ser que Israel, de fato, tenha acesso a informações de que o Irã esteja, de fato, avançando na produção de bombas nucleares. Mais uma vez, isso é especulativo, isso é o que Israel diz. E o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu fez um discurso na TV em que descreveu o momento como decisivo na história de Israel. Netanyahu disse que o objetivo é destruir instalações nucleares, programas de mísseis e cientistas nucleares iranianos. Afirmou que o Irã tem urânio enriquecido o suficiente para fazer 9 bombas atômicas em poucos meses e que nos últimos meses deu passos importantes para armazenar mais urânio e que isso põe em xeque a sobrevivência do Estado de Israel. E a gente ainda tem o fato de que o Netanyahu precisa permanecer no poder por interesses próprios. Na semana passada, a gente teve uma discussão no parlamento, né? A oposição pediu a dissolução do parlamento, acabou não passando, né? Isso foi um debate ao longo dos últimos dias, mas existe uma preocupação do governo Netanyahu de talvez não permanecer no poder se as coisas acalmarem. É por isso que existe uma insistência numa guerra tão prolongada em Gaza, é por isso que existe agora você pegar o grande inimigo de Israel e iniciar uma guerra
com ele. A gente tem um governo que, se cair, o Netanyahu, ele pode, isso é literal, ele pode ir preso. Ele pode ser preso como primeiro-ministro, mas é altamente improvável. Então, isso é mais uma cartada que o Netanyahu encontra também para tentar se manter no poder e se manter fora das grades. A gente está falando, Tanguy, de dois países bastante próximos. É mais ou menos, me corrija se eu estiver errado, o quê? 1.700 quilômetros, pouco mais, pouco menos? Mais ou menos uma distância, mal comparando, sei lá, São Paulo, Bahia, por exemplo. Então, imagino que um ataque de um país a outro não seja um ataque tão complicado. Claro que Israel tem um sistema de defesa muito, muito sólido. Eu queria saber o quão seguro está Israel nesse momento e o quanto foi possível atingir, se isso já está claro, a infraestrutura nuclear, né, de produção de arma nuclear do Irã. Eu vou começar cronologicamente, tá? Então, se foi Israel que atacou primeiro o Irã, o anúncio que foi feito é de que as principais instalações nucleares iranianas foram atingidas. Ainda a gente ainda precisa saber qual é a dimensão, mas a gente pode falar sobre pelo menos 3, né? Uma delas é Natanz, que segundo Israel foi severamente danificada, é uma instalação importantíssima de enriquecimento de urânio. A gente tem outra que é a de Fordo, que também, naquelas negociações que aconteceram cerca de 10 anos atrás, era uma das mais importantes, porque tinha uma capacidade de enriquecer urânio a taxas bastante elevadas também, e também a de Isfahan. Então, mesmo que não tenha sido uma destruição completa, você já tem uma dificuldade de manter as atividades que existiam antes, sobretudo porque um outro alvo israelense foram os cientistas. Então, houve um mapeamento, imagino que Israel tenha trabalhado nisso ao longo de anos e mais anos e mais anos, quem são os cientistas mais importantes, e vários deles foram atacados e mortos, assim como lideranças militares iranianas. Essa é uma estratégia parecida, Natuza, com a que Israel utilizou também para decapitar o Hamas e o Hezbollah. Assume a liderança, eles eliminam e dessa maneira você gera toda uma dificuldade até que esses grupos, ou no caso do Irã, esse país, se torne operacional mais uma vez e, portanto, consiga manter o ritmo que vinha antes. A imprensa estatal do Irã falou em 80 civis mortos na ofensiva e 300 feridos. Num comunicado, após os ataques de Israel, o líder supremo iraniano Ayatollah Ali Khamenei prometeu vingança. Afirmou que Israel usou sua mão malvada e sangrenta em um crime contra o Irã e que vai receber uma punição severa. Disse que o ataque preparou um destino amargo para Israel. E afirmou que os comandantes e cientistas mortos viraram mártires de guerra. Khamenei substituiu rapidamente os generais mortos. Quanto à defesa de Israel, sim, é verdade, o Domo de Ferro ele é bastante eficaz, mas ele está longe de ser inexpugnável. Então você tem ataques iranianos que podem atingir, sim, cidades israelenses, Tel Aviv, pode atingir outras grandes cidades. Então, claro que o dano é menor do que seria se Israel não tivesse o Domo de Ferro, mas Israel está longe de poder confiar 100% num sistema como esse, sobretudo levando em consideração que o Irã é um país que tem investimento militar grande, é um país que tem uma tradição militar, não é um país que possa ser comparado com outros países menores da região. Então, é sim uma guerra de risco para os dois. Os dois países têm mísseis poderosos, capazes de carregar ogivas nucleares. O Irã tem o Keiba, míssil com alcance de 2.000 quilômetros, e o Sejil, que consegue viajar até 2.500 quilômetros. Já Israel tem o míssil Jericó 2, com alcance de 1.500 quilômetros, e o Jericó 3, um míssil que tem a capacidade de atingir um alvo a 4.800 quilômetros de distância. Os caças de Israel são melhores e mais novos. Em contrapartida, Irã tem o segundo maior efetivo militar do Oriente Médio. O poder bélico dos dois países está assim. Irã tem 1.513 tanques de guerra e 1.285 veículos blindados, enquanto Israel tem 400 tanques e 790 veículos. Irã tem 6.798 veículos de artilharia e lançadores de mísseis, contra 530 de Israel. O Irã possui 199 navios, contando com a Guarda Revolucionária. Já Israel tem 51. Irã tem 50 helicópteros, Israel 46. O mundo agora está debatendo duas coisas. O preço do petróleo, porque pode ter uma escalada nos preços do barril do petróleo. O petróleo chegou a subir mais de 14% no mercado internacional. Ao longo do dia, a cotação do barril perdeu força e fechou em alta de mais de 7%.
O temor é que o conflito no Oriente Médio prejudique a produção de petróleo e a circulação de navios. As bolsas de valores na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil fecharam em queda. E um outro efeito colateral é o risco de uma guerra regional, uma guerra no Oriente Médio que atraia atores importantes. E o principal deles são os Estados Unidos. Os Estados Unidos soltaram um comunicado logo na sequência do ataque de Israel, dizendo: a gente não tem nada a ver com isso, mas evidentemente que todo mundo sabe que a Casa Branca sabia do ataque, foi no mínimo informada. Se o Irã resolver atacar bases militares americanas como reação a Israel, qual é a chance dos Estados Unidos serem atraídos para esse conflito regional? Se esse cenário que você traçou se confirmar, se o Irã, para retaliar ataques israelenses, além de atacar Israel, que já é algo que me parece que já esteja em curso, né? Atacar também instalações norte-americanas, bases americanas, interesses americanos. Aliás, esse foi exatamente o alerta do Marco Rubio, né, o secretário de Estado americano. Se interesses americanos forem atingidos, os Estados Unidos vão agir também. O secretário de Estado americano afirmou que os Estados Unidos não estão envolvidos nesse ataque e que Israel tomou a decisão de atacar o Irã de forma unilateral. Marco Rubio, que também é o assessor de segurança nacional do presidente Donald Trump, disse que a prioridade é proteger as forças dos Estados Unidos na região e alertou que o Irã não deve atacar interesses americanos. E aí o Irã, ele fica numa situação complicada pelo fato de que não é um país que tenha grandes aliados na região. A gente viu manifestações por parte do Catar, por parte da Turquia, mas raramente são manifestações de solidariedade ao Irã especificamente. É muito mais uma questão de manutenção da estabilidade regional. O maior risco é se você tiver, por exemplo, a Rússia entrando nessa guerra do lado do Irã, o que me parece improvável. Então, o Irã agora, naturalmente, ele está exatamente medindo seus passos para saber como é que vai ser feita essa reação, porque não interessa ao Irã, naturalmente, atrair os Estados Unidos para dentro dessa guerra. Me parece que a tentativa iraniana vai ser de retaliar Israel especificamente, e a gente já teve inclusive o comunicado, por exemplo, do Hezbollah, que é um leal aliado, muito leal aliado do Irã, dizendo que, olha, a gente não vai retaliar, até porque o Hezbollah está muito enfraquecido. Essa seria uma possibilidade, o Hezbollah, de repente, entrar na guerra, gerar algum tipo de dificuldade para Israel e para os Estados Unidos. Então, me parece que a primeira fase dessa guerra foi exatamente quando Israel conseguiu enfraquecer os aliados iranianos e agora, portanto, a gente tem uma guerra de 1 para 1. Tanguy, muito obrigada por ter topado conversar com a gente. Eu tenho a impressão de que a gente vai conversar outras vezes sobre esse mesmo assunto. Bom trabalho para você. Obrigado. Tchau, tchau. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com Hussein Kalu. Hussein, eu sei que você vê o governo iraniano emparedado neste momento e muito provavelmente Netanyahu enxerga da mesma forma porque gravou uma mensagem, fez uma mensagem aos iranianos pedindo um levante contra o governo do Irã, o regime. Netanyahu disse que é hora de os iranianos se levantarem e deixarem suas vozes serem ouvidas. Uma tentativa de jogar o povo contra o governo islâmico do Ayatollah Ali Khamenei, um regime que controla o Irã há 46 anos. Por isso eu te pergunto, por que o Irã está emparedado e qual é o cálculo que Israel está fazendo neste momento ao mandar esse tipo de mensagem? As palavras do Netanyahu, Natuza, não possuem credibilidade internacional, porque todos sabem que o ataque ao Irã é uma guerra de agressão, é um ataque de agressão à soberania iraniana, e isso está plasmado na nota que o Itamaraty soltou, na nota do Ministério do Exterior da Arábia Saudita e de tantos outros países. O governo brasileiro condenou a ofensiva de Israel contra o Irã. Em nota, o Itamaraty afirmou que, abre aspas, o ataque israelense é uma clara violação à soberania do Irã e ao direito internacional e ameaça mergulhar toda a região em um conflito de ampla dimensão com elevado risco para a paz, a segurança e a economia mundial. Fecha aspas. A nota diz ainda que o Brasil incentiva o fim imediato das hostilidades.
Líderes mundiais fizeram apelos para que os dois lados evitem uma escalada no conflito. Aliados e adversários, o mundo se divide, assustado. França e Alemanha defendem o direito de defesa de Israel. Da Turquia, uma condenação veemente. Recep Tayyip Erdogan diz que Israel não apenas semeou sangue e morte em Gaza, mas também cruzou uma fronteira muito traiçoeira e destruiu a estabilidade da região. A China informou que se opõe à violação da soberania, segurança e integridade territorial do Irã. A responsabilidade por todas as consequências desta provocação recairá sobre a liderança israelense, afirmou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia. A diplomacia do país também condena o que chamou de histeria anti-iraniana provocada pelos países ocidentais. E o presidente Vladimir Putin se ofereceu para mediar. Então, trata-se de uma violação ao direito internacional, tão semelhante quanto a invasão da Ucrânia pela Rússia, né? Se a gente pudesse estabelecer um paralelismo. Adicionalmente a isso, o Netanyahu é considerado um criminoso de guerra. Então, as palavras dele aos iranianos nada mais é do que uma esperteza bem sórdida mesmo, né? Agora, mudando a chave, no jogo de estratégia, Israel está ganhando. No jogo de estratégia, o Netanyahu conseguiu avançar muito bem as suas peças, ele enxergou a vulnerabilidade do Irã, porque ele conseguiu desmantelar todo o arco da resistência, todo o arco de apoio ao Irã na região, né? O que dava vantagem comparativa militar ao Irã, ele foi desmanchado. Queda do regime sírio, queda do Hezbollah, enfraquecimento dos Houthis, imobilização do Al-Hashd Shaabi no Iraque. Então, ele basicamente encontra um caminho muito livre para chegar a Teherã. No jogo da inteligência, que aí o ponto fundamental, quer dizer, ele mostra um poder incomensurável. E nesse sentido, você, ao alvejar as lideranças na cadeia de comando, as 4 maiores lideranças securitárias e militares do Irã, isso não é trivial, isso é um trabalho de engenharia, de inteligência de muito alto nível, de excelência, de muita articulação, de presença no terreno. Então, eles tinham informações muito acuradas, é um trabalho muito bem planejado e que demonstra que eles conseguiram perfurar todas as camadas securitárias e de inteligência do regime iraniano. É aí que está o game changer no jogo, né? Além disso, a vulnerabilidade iraniana, porque eles têm noção do que o Irã é capaz de responder. Então, eles já calcularam, digamos, o risco. E no jogo de estratégia é muito importante, quando você estabelece uma equação dissuasória, o Netanyahu veio testando ao longo desses, desses 2 anos, desde a guerra de Gaza, vamos dizer assim, veio testando o risco que o Irã estava disposto a comprar, né? Ele veio testando os limites desse risco. E o que se percebeu, ao desmantelar esse arco de alianças do Irã, que o Irã não estava disposto a comprar um elevado risco. Então, o Irã não estava disposto a comprar um risco maior, razão pela qual está em compasso de vulnerabilidade e emparedado. Emparedado por quê? Eles têm que responder, não tem opção, já estão respondendo. Então, eles precisam responder em elevada magnitude. Se eles respondem em elevada magnitude, o processo vai escalar. Então, ninguém sabe quais são as consequências. E se eles não respondem em elevada magnitude, eles ficam enfraquecidos internamente e isso vai levar a, digamos, a um levante interno que pode ensejar a derrocada do regime. O maior risco à estabilidade do Oriente Médio tem sido, nos últimos anos, o Estado de Israel, né? Vamos pensar da seguinte forma: quem não tem Estado são os palestinos que estão sendo massacrados em Gaza, né? Veja o que aconteceu no Líbano contra a população civil. Não estou falando do aspecto militar de uma organização como o Hezbollah, mas a população civil. Você vai
na Síria, a Síria houve desmantelamento de toda a infraestrutura do exército sírio, que constitui uma violação à soberania de um país membro das Nações Unidas. Ataques ao Iraque, enfim. Então, ataques, inclusive, na fronteira contra o Egito a soldados egípcios, quer dizer... Então, sob essa ótica, quer dizer, Israel não pode deter armas atômicas e exigir que nenhum país detenha armas atômicas na região, tá? Esse é um ponto muito importante de ser levantado, e isso que muitos países da região levantam. Nas redes sociais, Trump disse que deu várias chances para o Irã fechar um novo acordo para desarmar o programa nuclear do país. Os próximos ataques serão ainda mais brutais. O Irã precisa fechar um acordo antes que não sobre nada e salvar o que um dia foi o Império Iraniano. Faça isso antes que seja tarde demais. O Irã, neste momento, assim que o governo Trump assumiu, em 20 de janeiro, esteve aberto a reiniciar as negociações nucleares. Sentou-se à mesa para negociar. Só que uma negociação em torno de um programa nuclear, Natuza, não acaba em 6 rodadas, em 7 rodadas, em 10 rodadas. É uma negociação longa, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, a depender da flexibilidade dos negociadores e da disposição de concessões, tá? Então, o que me parece que há um jogo muito bem coordenado entre os Estados Unidos e Israel nesse aspecto. O Trump quer arrancar uma negociação rápida, uma questão assim de 2, 3 meses, em questão de 5, 6 rodadas de negociação. Isso não é uma negociação, isso é uma imposição, uma camisa de força aos iranianos. Então, isso é um problema muito, muito complexo. E o que veio a público é o seguinte: não se trata de uma negociação equilibrada, trata-se de uma imposição de que o Irã teria que renunciar por completo ao seu programa nuclear, seja ele no aspecto militar, que isso é necessário, isso é o que prevê o Tratado de Não Proliferação, mas o mais grave é renunciar por completo ao seu aspecto civil. Na minha avaliação, o Irã não volta à mesa de negociação com o governo Trump, né? Porque está claro que houve aí uma emboscada para os iranianos e o nível de confiança, me parece, voltou à estaca zero. Hussein, a gente está gravando na tarde de sexta-feira, são 17h41 neste momento. No momento em que a gente grava, o Irã já iniciou ataques diretamente contra Tel Aviv. Um oficial iraniano disse, inclusive, à agência de notícias Reuters, que a vingança já começou. Por que a resposta do Irã pode ser diferente agora em comparação a outros momentos de enfrentamento com Israel? Porque eu me lembro que em outubro, por exemplo, muita gente disse que a resposta do Irã a um ataque de Israel era uma resposta, quase que uma resposta controlada, né? Para mostrar que houve uma reação. E dessa vez é diferente? Porque naquele momento os ataques israelenses eram muito delimitados e muito controlados e, digamos, estavam dentro de uma equação que era possível amortizar, tá? Como esse ataque ele é sem precedente, sem precedente por quê? Você atacou a capital, o coração da capital e bairros civis, né? O Irã nunca foi atacado no meio de Teherã dessa forma. Está entendendo? Isso nunca aconteceu. E mais, você tem, segundo agências de notícias do Irã, replicadas por meios ocidentais, hoje tem cerca de 80 mortos, né? Tirando as lideranças militares, são 4, você tem 80 mortos civis, né? Mulheres, crianças e idosos, então, você tem 80 mortos. Você tem cerca de 400 feridos civis, né? Então, isso parte da resposta. O segundo ponto, o programa nuclear foi atacado, quer dizer, foi atacado, não se sabe a extensão do dano, ninguém tem como calcular a extensão do dano, mas as plataformas de Natanz, Fordo e Isfahan foram atacadas. Outras, não sei se foram atacadas, ainda não tem notícias, mas essas 3 principais foram. Então, o coração, digamos, do programa nuclear foi alvejado.
as plataformas, as bases militares onde estão alocados as plataformas dos mísseis balísticos, do programa dos mísseis balísticos, suas engenharias, também foram atacadas. Então, você aí atacou toda a infraestrutura do sistema de defesa do Irã e do seu programa nuclear. Então, não há como você não reagir. O governo do Irã afirmou que o ataque foi uma declaração de guerra. O líder supremo iraniano fez um discurso na TV. Eles começaram uma guerra e não vão escapar desse grande crime sem se machucar. Logo depois, o Irã lançou cerca de 100 mísseis em direção a Israel. Uma operação confirmada pelo regime iraniano. É uma tentativa de conter Israel, né? Tentativa de mobilizar a comunidade internacional para contenção, né? Quer dizer, acho que esse é o objetivo, me parece, do regime iraniano neste momento, né? E você enxerga alguma chance de o regime iraniano capitular? Eu ainda não consigo enxergar isso no momento. Acho que o cenário é muito volátil, muito complexo. Na minha avaliação, assim, no momento, a percepção na região, os países da região, quer dizer, quando se vê um posicionamento de um país como a Arábia Saudita, que em vários momentos se colocou como rival do Irã, se pronunciar em favor do Irã, se pronunciar como irmão do Irã, se pronunciar solidário, condenar veementemente o ataque, condenar a violação à soberania do Irã. Então, há o quê? Um consenso entre os países árabes e os países muçulmanos de apoio inexorável ao Irã, nesse momento. Esse é o sentimento regional que eu consegui depurar da mídia local, né? Dos analistas locais, dos governos. Então, esse é o sentimento. Internamente, a tendência é que a população feche em torno do regime. Então, neste momento, eu não vejo que possa haver sedição ou levante contra o regime. Neste momento, a população pode odiar, tem parte da população que pode odiar o regime, mas ela odeia mais Israel pelo que está acontecendo. Neste caso, a leitura que a população local faz e os países da região é que o vilão não é o Irã, senão Israel e o governo Netanyahu. Hussein, muito obrigada por ter topado conversar com a gente. Volte outras vezes ao assunto. Aliás, suspeito que você vai voltar em breve. Falei a mesma coisa para o Tanguy. Um abraço para você. Muito obrigado, Natuza, pela oportunidade. Sempre é uma alegria estar em seu programa e voltarei em muito breve com o maior prazer. Antes de terminar, um recado. Se você ouve o assunto no Spotify e gostou do episódio, é assunter mesmo, dá 5 estrelas e compartilha esse episódio com quem você quiser. Você pode nos ouvir no G1, no YouTube e em todas as plataformas de áudio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Carlos Catelan. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.